Tarde, veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Criminosos assaltam comerciantes na região da Coab, em Caxias. Menor de idade é detido após ameaças de morte contra o próprio pai. Câmara homenageia imortal Raimundo Teixeira Mendes no Dia da Bandeira. INEP anula uma das questões do Enem de 2019. Definidos os semifinalistas da Copa Caxias de basquete. E ainda, Movimento Crespos e Cacheados promove atividade de valorização da cultura negra. Caxias, 20 de novembro. Está no ar, o Jornal da Guanaré. Ontem, 5 homens invadiram armados a casa do comerciante do ramo da construção civil, conhecido como Padeirinho. De acordo com a polícia, os criminosos levaram do comércio no bairro Coab ao menos 3 aparelhos celulares. O comerciante conseguiu escapar fugindo pelo quintal do estabelecimento. Até o momento, ninguém foi preso. Em São Luís, um preso do regime semiaberto foi morto a tiros na manhã de hoje, quando deixava o local onde cumpria a pena. Um homem identificado como José Cirilo Sales Figueiredo, de 24 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, em frente ao abrigo Casa dos Albergados, na Rua dos Afogados, em São Luís. O local funciona como abrigo para presos que cumprem pena no regime semiaberto. De acordo com a polícia, a vítima cumpria pena pelo roubo de uma motocicleta na cidade de Vargem Grande e seria posto em liberdade na manhã de hoje. José Cirilo foi assassinado com cerca de 6 tiros no momento em que estava saindo do albergue. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os autores do crime fugiram e ainda não foram identificados. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Na cidade de Bacabal, um menor de idade foi conduzido à delegacia após ameaças de morte contra o próprio pai. Com ele foi apreendida uma arma de fabricação artesanal. A equipe da Força Tática da Polícia Militar apresentou aqui na delegacia de Bacabal, por volta das 17 horas desse domingo, um menor de 16 anos. De acordo com as informações, ele, armado com uma arma de fogo de fabricação artesanal, estaria tentando contra a vida do próprio pai na rua Santa Catarina, no bairro Novo Bacabal. Tentando não, só era matando ele. Por quê? Pega a bota na minha cara, é só. Qual o teu problema? Não tem problema não com ninguém não, só. O pessoal tem problema comigo, só. Por que você está tentando contra a vida dele? Porque ele fala muito, só. Fala muito. É, que nem ficar falando demais aí. Eu? Fala demais, só. Que é doido. Você fez essa arma ou não? Não. Conseguiu ela como? Peraí. Comprou. Não. Comprou com alguém. Foi. Já tem passagem? Já. Por qual motivo? De arma também. É. É usuário de droga? Não, usa droga não. Só fumei. Fomos acionados via Copom de que estaria acontecendo um atrito entre um filho e o pai, na verdade padrasto. E fomos informados que possivelmente ele estava armado, né? E chegamos no local, constatamos a veracidade dos fatos. Isso aqui é uma arma de fabricação artesanal, né? Caseira. Está municiada, no caso carregada também. E ele tentou fazer o disparo, só que a mãe dele entrou no meio da confusão lá e graças a Deus ele não conseguiu fazer o disparo. Fabricação caseira, mas que realmente mata, né? Com certeza, está carregado aqui. Daqui a pouco a gente vai aqui tentar fazer o descarregar, né? O que ele alegou em relação a isso, a tentar contra a vida do próprio pai? Ele só alega que o pai dele fala muito, entendeu? Às vezes fala que não deve. E o que a mãe dele mesmo falou é que está praticamente insuportável, que ele não respeita os pais e tal. Confirmou também que faz uso de entorpecente. Menor de idade, mas já é conhecido, né? Já tem outras passagens. Menor. Tem 16 anos e já tem outras passagens também por arma de fogo. Ontem foi o Dia da Bandeira Nacional. Você sabia que a criação desse, que é um dos 4 símbolos do país, tem participação direta de um caxiense? O caxiense é Raimundo Teixeira Mendes. Ele foi homenageado ontem em sessão solene na Câmara de Vereadores. O plenário vereador
Edson Vidigal, recebeu a presença em sessão solene, na noite da última terça-feira, os acadêmicos da Academia Caxiense de Letras e a presença do jornalista, escritor e palestrante renomado Edmilson Sanches, que proferiu uma palestra sobre a importância de Caxias, Teixeira Mendes e a bandeira do Brasil. Uma verdadeira apoteose, um verdadeiro momento de cultura, de informação e de civismo caxiense, pelo orgulho do talento de caxienses da história que fizeram com que este país, incluindo o nosso estado do Maranhão e a nossa cidade de Caxias, se tornasse um lugar melhor para a gente viver. A cidade de Caxias tem uma contribuição para o Brasil, que muitos ainda desconhecem: a participação de homens e mulheres caxienses nas diversas áreas da vida do país. Foi fundamental para a construção da identidade brasileira. A Asleama ela foi consagrada desde a sua origem como a Casa de Teixeira Mendes. E está hoje aqui, na Câmara dos Vereadores, marcando esse momento importante para a sociedade caxiense e, por que não dizer, para o Brasil. Eu acredito que a academia, a nossa Asleama, além de estar muito feliz, muito gratificada, ela se sente com o dever cumprido. O que nos deixa profundamente otimistas e, de certa forma, crentes de que despertar e divulgar esses talentos, não só de Teixeira Mendes, como foi falado aí pelo nosso querido Edmilson Sanches, mas de tantos outros nomes que tanto contribuíram para o engrandecimento e para a elevação da nossa sociedade. Para o vereador Sargento Moisés, a sessão foi de grande proveito e grandes conhecimentos, através de quem vive e conhece a história que norteia o nome de quem fundou a bandeira brasileira. Significa um momento único da gente cultuar a nossa bandeira. Hoje é o Dia da Bandeira e principalmente o seu autor, que é caxiense. Todos nós temos que saber disso para poder estar divulgando onde a gente vai. A gente tem nome de caxiense que marcaram a história em outros locais, mas marcaram também na letra, na literatura, melhor dizendo, na cultura, na arte. O Teixeira Mendes é uma pessoa que ficou marcada por isso, como assim outras pessoas também, e para nós motivo de grande alegria, mais uma vez estamos aqui no momento histórico para nós. Pela primeira vez nós recebemos aqui a Asleama e provavelmente no futuro nós teremos outros eventos como esse, trazendo a cultura para dentro da nossa Casa Legislativa. A palestra de Edmilson Sanches é realizada por ação conjunta da Asleama, a Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão e da Câmara Municipal de Caxias. E veja após o intervalo. Escolas do Estado realizam atividade para testar o conhecimento dos alunos. E veja ainda as atividades da campanha Novembro Azul. Voltamos em instantes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, anunciou a anulação de uma questão do Enem deste ano. O motivo é que o mesmo questionamento já havia sido aplicado em 2018 no caderno em braille. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, anulou uma questão da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. O Instituto identificou que o item já havia sido usado na prova de ledores do Enem de 2018. O chamado caderno ledor é preparado para aplicadores que leem as provas para os participantes que, por algum motivo, pedem esse auxílio como recurso de acessibilidade. O item anulado falava sobre a fome e pedia para que o candidato demonstrasse por que o problema alimentar está associado a uma dimensão política. No caderno azul, era a questão 90, no caderno amarelo, a 78, no caderno branco, 66 e no caderno rosa, 72. No Enem, não há um valor fixo para cada questão. A pontuação varia conforme o percentual de acertos e erros naquele item entre os participantes e também de acordo com o desempenho de cada estudante na prova. A correção segue a chamada teoria da resposta ao item, TRI, e por isso, segundo o INEP, a anulação de um item não
Alunos do 9º ano de escolas da rede pública estadual participaram de um jogo de perguntas e respostas, uma forma diferente de avaliar a qualidade do ensino. A atividade faz parte da disciplina Filosofia aplicada nas escolas. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, realizou pela primeira vez o quiz filosófico com alunos do 9º ano que estudam na rede municipal de ensino. A ideia é que os alunos possam ser avaliados sobre o próprio conhecimento e pensamento lógico e sistematizado em relação a todas as áreas do conhecimento. Foram 3 etapas. A última aconteceu aqui no Memorial da Balaiada, com 20 alunos. Eles responderam 10 questões de conhecimentos filosóficos. Eu conversei com a Mojaci Silva, ela que faz parte da coordenação pedagógica da Rede Municipal de Caxias, e falou para a gente a intenção e o objetivo desse projeto. Hoje tem um representante de cada escola. Hoje é só os 9º ano. Quem está participando desse quiz filosófico, apenas os 9º ano da rede pública municipal. E esse momento ele foi dividido em 3 etapas, né? E hoje nós estamos concluindo. E a partir daqui sairá o 1º, o 2º e o 3º lugar. Qual é a intenção desse quiz filosófico? É que o próprio aluno possa se avaliar. Como é que estão os seus conhecimentos nessa área e em todas as áreas? Porque essa é a ideia da filosofia. Porque a partir do momento que o aluno ele aprende a sistematizar, a organizar suas ideias, a adquirir um pensamento lógico, reflexível, isso também irá lhe auxiliar nas demais disciplinas. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Almeida para a TV Guanaré. Uma das mais frequentes complicações do diabetes é a retinopatia, doença que lesiona a retina ocular e que pode levar à perda parcial ou total da visão. Apesar do nome pouco conhecido, a retinopatia pode afetar a saúde de qualquer pessoa com diabetes, devido às altas concentrações de glicose no sangue que podem lesionar a retina do olho. A retinopatia diabética é uma doença que afeta os diabéticos, não só diabéticos tipo 1, mas também diabéticos tipo 2, principalmente. E é uma doença que acomete a microvasculatura dos olhos, né? Então, a gente espera que mais ou menos com 5 anos de doença do paciente diabético tipo 1, essas alterações já comecem a ocorrer. E no paciente diabético tipo 2, essas alterações elas já podem existir no momento do diagnóstico. Daí a importância de orientar o paciente a estar fazendo avaliações anualmente, né? No caso dos pacientes diabéticos tipo 2 principalmente. E se for acometido por este problema, o paciente deve seguir à risca o tratamento indicado pelo oftalmologista. O tratamento hoje da retinopatia diabética, a gente sabe que não é feito somente com o oftalmologista. A gente tem que ter um tratamento multidisciplinar para o paciente. Então, não adianta só tratar o olho, o paciente tem que fazer um bom controle do diabetes, também das outras alterações que podem vir a ter, como hipertensão, dislipidemia, alterações do colesterol e do sedentarismo, né? O paciente tem que começar a se mover, fazer exercício físico, porque senão a gente sabe que a evolução da doença é muito pior. Diversas atividades estão ocorrendo em Caxias como parte da campanha Novembro Azul, de alerta e prevenção ao câncer de próstata. No bairro Volta Redonda, uma ação voltada para a saúde do homem chamou a atenção sobre a doença. Uma ação em alusão ao Novembro Azul foi realizada para os homens dos bairros Volta Redonda e Vila Lobão. Na ocasião, eles receberam orientações de prevenção ao câncer de próstata. As orientações do Novembro Azul, ela é focada muito na questão da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente também procura abordar casos de diabetes também, que é importante. Essa enfermeira fala dos fatores de risco e o que o homem precisa saber para prevenir a doença. Estamos aqui hoje para falar o que é esse Novembro Azul, o que é o câncer de próstata, os fatores de risco, as prevenções, como é a prevenção, o tratamento e sintomas. Por ser considerado o câncer da terceira idade, a causa exata ainda não foi identificada.
mas com os cuidados e diagnóstico precoce, aumentam as chances de cura. Então, a gente atua na questão da prevenção, né? Nos cuidados, na conscientização, de que maneira o homem pode estar prevenindo essa doença, né? De que maneira ele pode estar chegando até as UBSs, né? Para ter essa orientação sobre essa temática, que é muito importante, é uma temática que tem que ser trabalhada. O câncer de próstata geralmente acomete homens com mais de 50 anos. Você acha importante essas orientações a respeito do... Muita importância. Muito bom. Por quê? É porque a saúde da gente é muito importante. Você vai ver após o intervalo. A Secretaria de Limpeza realiza a manutenção do lago do Balneário Veneza para receber visitantes no período do Natal. E veja mais, os semifinalistas do Campeonato de Basquete Adulto. A gente volta daqui a pouco. A limpeza realiza a manutenção do Balneário Veneza para esperar visitantes no período natalino. O trabalho segue até o próximo sábado. Durante estes dias, outras áreas, a exemplo dos quiosques e espaço infantil, estão funcionando normalmente. Não é todo dia que a gente vê essa cena. Um dos lagos mais conhecidos do Brasil, seco, mas por uma boa causa: limpeza e manutenção que são necessárias. Trabalho que acontece 2 vezes por ano. Estamos na 6ª limpeza, né? 3º ano de governo. E a 6ª limpeza antecedendo as férias, né? Iniciamos a secagem do lago no domingo à noite, ontem na segunda decantou e hoje até o meio-dia a gente pretende finalizar, né? Hoje na terça-feira, a gente, em tempo recorde, já vamos começar a encher o lago. Funcionários da Secretaria de Limpeza Pública trabalham em ritmo acelerado. Para remover o lixo, essa massa preta retirada das extremidades não é a lama que muitos acreditam ser medicinal. Ela só é encontrada na parte mais funda do lago. O principal espaço para banho vai ficar interditado até sábado. Domingo já está aberto para os banhistas. Bares e restaurantes permanecem com atendimento ao público. Todos os bares estão funcionando, a piscina das crianças está livre, né? Está feita manutenção também, está no ponto. E domingo a comunidade pode estar presente, que o lago já está liberado. Os visitantes estão colaborando com a preservação do local. E é cada vez menor a quantidade de resíduos retirados da natureza. E toda essa beleza tem despertado o interesse de várias pessoas pelo país a conhecerem um dos nossos cartões postais. Graças a Deus a população cooperou, nos ajudou, né? Esse trabalho educacional que a gente faz, de toda a limpeza, a população vem se conscientizando. O resíduo foi o mínimo possível, é tanto que a gente conseguiu fazer em menos de 24 horas a manutenção. Agora tem o esporte. 3 jogos movimentam nesta quarta-feira a última rodada da fase de grupos da Copa FMF. O Pinheiro recebe o Maranhão, enquanto o Santa Quitéria enfrenta o Cordino. Em outra partida, o líder Juventude joga contra o São José. E aqui em Caxias foram conhecidos os semifinalistas do Campeonato Caxiense de Basquete Adulto Masculino. A Liga Caxias de Basquete teve início no dia 1º de novembro, com 6 equipes disputando o título. São elas: Tático Adulto, Panela, Cruzeiro do Sul, Tático Revelação, Caldeirões e Tático Master. A primeira rodada foi realizada no dia da abertura, com 2 partidas. No primeiro jogo, o Panela venceu Caldeirões por 56-18. Na segunda partida, o Tático Adulto venceu o Tático Master pelo placar de 67-52. Na segunda rodada foram definidos os 2 primeiros semifinalistas da competição. A equipe do Tático Revelação estreou vencendo Caldeirões por 46-36. Logo em seguida, os veteranos do Tático Master se reabilitaram e venceram a equipe do Cruzeiro do Sul por 52-37. Na competição, as equipes foram divididas em 2 grupos. No A, tem o Tático Revelação, Panela e Caldeirões. No B, o Cruzeiro do Sul, Tático Adulto e Tático Master. Com os resultados da segunda rodada, Panela e Tático Revelação, ambos da chave A, já estavam classificados para as semifinais.
E na terceira rodada, realizada na última quarta-feira, dia 13 de novembro, o Panela garantiu o primeiro lugar do grupo contra o Tático Revelação. O jogo foi 66-44. Pelo grupo B, Cruzeiro do Sul e Tático Adulto também se enfrentaram na terceira rodada. O Tático Adulto venceu por 58-30. Após a terceira rodada, ficaram definidas as semifinais da competição. O Panela vai jogar contra o Tático Master e o Tático Adulto enfrenta o Tático Revelação. Os confrontos das semifinais acontecem nesta quinta-feira, 21 de novembro, no ginásio do Ipen, às 7 da noite. Postais mais visitados em Caxias, o Mirante da Balaiada se tornou sala de aula para um grupo de alunos do curso de Engenharia Civil e Arquitetura. Oportunidade para os alunos transformarem a teoria em prática. Estudantes do curso de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo de uma universidade particular de Caxias tiveram uma aula de campo. O cenário escolhido foi a Praça Duque de Caxias, no complexo turístico Balaiada. Aqui, eles estão aprendendo a fazer um levantamento topográfico, sob orientação do professor. Nós temos esse momento que é exatamente o momento das aulas práticas, né? Em que a gente envolve os alunos do curso de engenharia e arquitetura a aprender fazendo, né, em si. Então, isso aqui é um levantamento topográfico, né? Nós temos também o georreferenciamento que se faz também nessas aulas práticas e é um momento muito importante na atividade futura que eles vão desempenhar. A aula de campo é uma forma de os alunos transformarem a teoria em prática. Aliás, a prática de ensino é uma constante na instituição da qual fazem parte. Em todas as disciplinas, pelo menos 20 horas-aulas são destinadas para que os alunos possam colocar a mão na massa. E os alunos, como a jovem Stephanie Lara, do curso de Arquitetura e Urbanismo, percebem que a cada dia o curso tem respondido às suas expectativas. A gente precisa de todo esse conhecimento que a gente está tendo que arrecadar agora, né? Principalmente sobre os níveis da terra, quando a gente for preparar, sei lá, um terreno para construção, a gente vai precisar desse conhecimento. Você sai um pouco das abstrações de sala de aula, de muito cálculo, na realidade, e você vem aqui para, digamos assim, para o lúdico, né? Que é esse momento da aula prática. Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, o movimento Crespos e Cacheados promoveu em Caxias uma atividade de valorização da cultura negra. A atividade foi alusiva ao Dia da Consciência Negra, que é celebrada no dia 20 de novembro. Também considerado o Dia de Zumbi dos Palmares. A data lembra a inserção do negro na sociedade brasileira. Mais de 115 milhões de brasileiros são considerados negros no Brasil. A oficina de vestimentas e turbantes é apenas uma das ações desenvolvidas pela unidade de ensino Jacira Vila Nova no Fumo Verde, que tem como tema Projeto Educação Não Tem Cor, a cor da minha pele não define meu caráter. Uma vez que nós sabemos que a nossa sociedade brasileira ela é formada pela maioria de povos oriundos da negritude e que as pessoas ainda têm uma grande dificuldade na sumidade da sua raça, nós achamos por bem que deveríamos estar trabalhando isso na essência para aquelas crianças desde o primeiro ano, que é os 7 anos de idade, que é onde a gente recebe aqui as crianças, eles começam a internalizar e compreender, a definir as suas raças. Apesar do nosso país ser a maioria de negros, nós somos um país racista ainda, né? Então você tem poucos negros no comando, nos altos escalões, aquela coisa. Então, nada melhor do que mostrar nossas origens e conscientizar os nossos alunos, nossos jovens, da importância da raça negra para a nossa formação como um povo, né? Um povo brasileiro. A atividade é desenvolvida para os 173 alunos do 1º ao 9º ano, assistidos pela unidade de ensino durante toda a semana. Além de conhecerem a origem africana do turbante, eles souberam que outras culturas, como a indiana, também utilizam. Depois, eles foram conferir na prática como se utiliza o turbante. A oficina foi ministrada pelo integrante do grupo Crespos Cacheados, Jefferson Brito, professor de biologia. A gente do Crespos Cacheados, ao longo desse mês, está visitando algumas escolas falando de cultura e identidade negra e focando muito na utilização do turbante, das batas e da pintura, que não é somente por estética, não é somente por beleza, tem todo um peso, um significado histórico de cada amarração, de cada cor de tecido, né? Alguns povos da Ásia também fazem a utilização, mas geralmente o foco fica entre essas duas culturas, né? As africanas e os hindus.
Eu achei muito legal, valorizando a cultura negra, que está valorizando a cultura negra de um jeito que às vezes o ser humano nunca percebe. Eu não sabia porquê do jeito do turbante, mas eu gostava sempre do jeito do turbante. Você já usou? Não, nunca não. Mas é importante estar aprendendo? É importante muito para valorizar a cultura dos outros. A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, também esteve na escola, onde conversou com os alunos e destacou a importância do conhecimento da história e da influência da cultura negra na sociedade brasileira. Por que é tão importante, por que foi tão importante essa história nesse país, que tanto, de alguma forma, segregou a negritude, fez com que os negros cada vez mais sofressem, e hoje é que a gente tem que tirar isso, tirar essa ideia de que o cabelo encaracolado, exatamente, a maioria da população, e que merece todo o nosso respeito, até porque o nosso sangue também é um sangue por igual. Muito bom, né? E o Jornal da Guanaré termina aqui, a gente fica por aqui, mas amanhã está de volta, viu? Tem ainda a resenha esportiva e o programa Hora do Povo. Essas e outras notícias do estado e de Caxias você confere também no portal guanaré.com.br. Uma excelente tarde para você. Até amanhã.